Salve, salve pessoal do canal Diacrônico, estamos aqui para mais um Papo Diacrônico. Eu sou Fernando Cancian Santos e hoje estou recebendo dois grandes amigos aqui. Antes de mais nada, Garo Muniz, dono do canal, dono da bagaça toda. Dá um salve para a galera aí, Muniz. Sou dono de nada, galera. Aqui é um projeto coletivo e o Diacrônico, caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva aí, dá essa força pra gente, divulgar conhecimento filosófico, histórico, sociológico nas redes sociais. É isso. Valeu, Fernandinho. Valeu. Bom, e hoje a gente tem o prazer de receber diretamente lá de São Luís do Maranhão, nosso querido Paulo Henrique Matos de Jesus. Paulo Henrique, meu caro, dá um salve pro pessoal aí. Então, galera, boa noite a todos e todas. Feliz de estar com vocês. Espero que todos e todas estejam bem. E a gente vai aí bater esse papo, fazendo uma conexão Maranhão, Minas, São Paulo. Coisas que só as redes sociais possibilitam, né? Bom, o papo de hoje é militarismo e política no Brasil. A gente vai discutir as questões tanto das Forças Armadas Brasileiras como das PMs. E se você, assim como nós, descobrimos nessa pandemia que a pior comorbidade é ser brasileiros, fique com a gente. Comum no Brasil, e houve uma crescente nos últimos tempos, de que as Forças Armadas vêm para salvar o Brasil das trevas, do comunismo, da corrupção e de todas as outras problemas e dificuldades que existem no nosso Brasil. E o lema de competência e honestidade teria sido também comprovado ao longo da história. Será que é mesmo assim? Será que as Forças Armadas têm tanta competência, honestidade, são incorruptíveis como parte da população acredita, como existe um discurso muito bem estabelecido? Talvez a participação no atual governo nos diga o contrário. Então, é sobre essas e outras coisas que a gente vai tratar nesse papo de hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer aqui uma reportagem do The Intercept Brasil, 9 erros que os militares jamais reconheceram no Brasil, né? Porque toda essa narrativa é criada em cima do apagamento dos erros cometidos, porque eles nunca assumem alguns desses erros, parte dos erros que cometeram, e o The Intercept listou 9 deles para nós. Então vamos lá. Ameaça às instituições democráticas e aos poderes do Estado. Temos aí a carta do Omar Aziz durante a CPI. Quem não se lembra dos famosos tweets do general Vilas Boas pressionando para a prisão do Lula? Temos sempre as cartinhas muito simpáticas do nosso querido Clube Militar, a incompreensão do seu lugar em um Estado democrático de direito, ou essa enorme distorção da Constituição que os militares fazem de sempre achar que eles são poderes moderadores e não entenderem que no Estado democrático de direito não há espaço na política para os militares. Os militares habitam um espaço fora da política, e esse é o lugar que lhes pertence, e as Forças Armadas, os militares no Brasil, parece que nunca entenderam isso. 3. O protecionismo corporativista e a impunidade da justiça militar, né? Os militares julgados por militares. A gente viu aí o Pazuello, depois de sair do Ministério da Saúde, subir em palanque para fazer política e não houve nenhuma penalização com ele, e outros tantos casos da justiça militar, como a gente já conhece, ocorridos aí ao longo da história. A incompetência e má gestão nas missões assumidas em temas alheios às suas formações. Então, negacionismo científico, a gestão desastrosa, não só no Ministério da Saúde, mas mesmo as questões que são delegadas a ele, também uma má gestão, como nessa hiperprodução de cloroquina que aconteceu no Brasil, calçada nesse negacionismo científico, seria mais uma das questões. Número 5, os 21 anos de ditadura, os crimes cometidos pelos militares, também jamais assumidos. Número 6, as deturpações da história e da ciência com objetivos corporativistas e de aumento de ganhos pessoais. Ou seja, né, a ameaça comunista como explicação para um golpe militar, por aí vai. A corrupção desenfreada que só os militares poderiam salvar o país dela, seria mais um dos pontos. A existência do partido militar, então novamente aqui a questão dos militares se comportando como políticos, chegando mesmo a atuar como se fosse um partido político, por isso o nome partido militar. 8. A manutenção de instituições, princípios e normas incompatíveis com os valores inclusivos e democráticos do século XXI. Continua sendo uma instituição extremamente misógina, machista, racista, homofóbica. Então esse seria
o 8º ponto apontado pela The Intercept. E, por fim, a má gestão de recursos orçamentários e a falta de transparência de processos, né? Gastos exorbitantes, a gente viu aí a farra do churrasco, cerveja e carne caríssimos, enfim, isso é só o exemplo mais banal que a gente poderia dar sobre essas questões. É tanta coisa para se falar, né? Tanta coisa para se comentar, que é até complicado por onde que a gente entra nessa história. Mas eu vou começar a minha intervenção aqui no Papo Diacrônico, em vez de fazer esse movimento de a história para entender a construção dessa relação dos militares com a política, eu vou lançar uma provocação aqui a vocês, meus colegas, e também a vocês que estão nos assistindo, e aí vocês fiquem à vontade para reagir a isso da maneira como vocês acharem adequado, comentar, que é uma provocação a respeito do porquê, ou uma tentativa de resposta de hipótese do porquê que os militares brasileiros, seja das Forças Armadas e mais recentemente das polícias, têm se envolvido tanto na política institucional brasileira. E aí, o que me parece, o que fica para mim, aí, após as minhas leituras a respeito desse assunto, é que uma sociedade que foi construída, que é construída através da violência, como é a brasileira, do colonialismo, do extermínio físico e cultural de indígenas ao longo da nossa história, dos 300 anos de escravidão, de mandonismo, de coronelismo, de séculos e séculos de golpes que a gente tem na história política, ou seja, uma sociedade tão historicamente violenta. E não seria, então, nada mais natural que o poder político fosse exercido, ou seja, exercido por aqueles cuja profissão é o próprio exercício da violência. Quer dizer, aqueles que são vestidos e são pagos para serem violentos profissionalmente. Afinal, a violência passa a ser compreendida aqui no Brasil como aquilo que resolve as coisas, aquilo que coloca cada qual em seu lugar, em sua casta, nesse desejo de uma sociedade, então, ordeira, em que o progresso ou o desenvolvimento, eles devem vir, mas vêm sempre acompanhados de uma ideia de conservação, ou de ordem, como está escrito na nossa bandeira, né? Ordem e progresso, a ordem vem primeiro do que o progresso. Enfim, de acomodação de interesses das camadas superiores da sociedade, a tal modernização conservadora. Porém, assim, na minha perspectiva também, existe uma certa ambiguidade que deriva talvez da complexidade da identidade do brasileiro, né? Da relação entre o ser e o parecer. Por quê? Quer dizer, como diz o Roberto da Mata, antropólogo, o brasileiro ele não gosta de se mostrar como autoritário e violento. E ele geralmente dissimula essa característica. Ele prefere que cada qual saiba o seu lugar dentro dessa ordem, da sua casta, mas sem precisar apelar para recursos de poder menos sutis. Enfim, então, e nesse sentido, ele abre espaço para essa identidade que seria o lado festivo e benevolente, ou cordial também, né? Então, samba, festa e futebol e até mesmo carnaval são permitidos e até mesmo celebrados em uma ditadura, mas desde que isso não desordene a ordem social, ou seja, desde que a ordem social se mantenha inalterada após esse momento, episódio. E aí talvez isso ajudaria a gente a compreender a certa demanda da participação, então, dos fardados na política do Brasil. Claro, essas demandas, elas são expressas por uma parcela da população, né? Não dá para dizer que é todo mundo, mas uma parcela da população cuja subjetividade é mais constituída por ideologias autoritárias e ordeiras, ou que então elas precisem dessas ideologias autoritárias e ordeiras para salvar ou para manter a sua posição de privilégio nessa sociedade excludente. E aí poderíamos pensar aqui no casamento entre o autoritarismo e o liberalismo no Brasil, ou no extremo casamento do fascismo com o neoliberalismo, que constrói uma imagem talvez muito interessante para a gente também pensar o fenômeno do bolsonarismo nos últimos tempos. Podemos dizer, então, que apesar de não parecer autoritário, hierarquizante, tradicional, em situações de conflito, o brasileiro joga esse lado dele à tona, de forma explícita na superfície. E um dos rituais que o Roberto da Mata estuda da identidade brasileira é a carteirada, né? Você sabe com quem você está falando? Diante de um conflito em que te coloca em posição de igual com o outro, você coloca a sua autoridade. Quer dizer,
eu sou de uma classe superior, né? Ou tenho aqui determinados privilégios. E nada um privilégio melhor do que uma farda, ou melhor, né, um revólver que é investido legalmente pela população, pela sociedade, de você poder usá-lo isso em nome da lei, né? Que lei é essa? Então esse ritual ele demonstra uma dessas características da sociedade aí, autoritária, que me parece ter a ver com essa demanda que existe da participação dos militares na política brasileira. Bom, que lei é essa e para quem essa lei é feita e contra quem ela é feita? E estou totalmente de acordo mesmo quando você fala, primeiro é a ordem, depois o progresso. E essa ordem é feita como? É feita através da violência. Meu caro Paulo Henrique, polícia e militarismo. A nossa polícia precisa mesmo ser militar ou ela é militar indo em consonância com esse autoritarismo da própria construção da nossa sociedade, como o Muniz colocou? Eu penso de diversas maneiras essa questão. A polícia brasileira foi militarizada. Ela não é militar no sentido estrito da palavra. Ela foi militarizada a partir do momento que ela começa a ser utilizada como uma espécie de força auxiliar para muitas vezes fazer o serviço sujo do exército. Ou a gente fala exército porque normalmente a nossa mente, quando fala em... A gente não consegue falar Forças Armadas, a gente fala Exército. Mas é um trio ternura, Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas a cabeça da gente corre para o Exército, porque a matriz do militarismo do Brasil não está na Marinha, nem está na Aeronáutica, óbvio. Está no Exército. Então surge como uma força, vai ser treinada dentro de princípios militares. Os primeiros corpos de polícia do Brasil são treinados pelo Exército, por oficiais do Exército, segundo os padrões militares, segundo o tripé: disciplina, obediência e hierarquia. Então, a partir daí, houve quase que uma espécie de naturalização da existência de uma polícia militar. Essa naturalização, ela cresceu ainda mais por conta do grande poder de fogo que a Força Pública de São Paulo tinha durante a República Velha. Para quem não sabe, a Força Pública, a Polícia Militar de São Paulo, antes era chamado de Força Pública, que era o pequeno exército paulista, mas um pequeno exército que tinha armamentos que o exército brasileiro não tinha. Em 1932, naquela famosa Revolução Constitucionalista, o pequeno exército paulista, que é a Força Pública, dispunha de blindados em quantidade superior ao exército brasileiro. Dispunha até 1 ou 2 aviões, coisa que o exército brasileiro não tinha. E é por isso que Getúlio Vargas, depois da Revolução Constitucionalista, diz assim, acabou essa graça de vocês. Não vai ter mais força pública subordinada aos governos estaduais, para que não apareça uma nova força pública de São Paulo, no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, ou no Rio de Janeiro, querendo enfrentar o governo federal. E aí, por decreto, né, depois lá da Revolução de 32, Vargas, porque eu acho muito massa isso, há uma confusão do pessoal, uma confusão do senso comum em achar que o atrelamento das polícias militares ao exército é uma iniciativa inaugural, inédita da ditadura. Não! Depois de 32, Vargas por decreto. E na Constituição de 34 aparece lá que as polícias militares são forças auxiliares e reservas do Exército. É a primeira vez que isso é mencionado numa Constituição, já em 34, antes de 69. Mas no primeiro momento de formação dessas polícias militares, o staff, composto ali por oficiais, era oriundo do Exército. Isso foi construindo essa cultura militarizada. A gente não vai entrar em detalhes. Só que isso fez sentido, de certa maneira, até o final da ditadura. Com a redemocratização, a partir da Constituição de 88, nós vamos substituir a relação existente entre segurança pública e segurança nacional. A gente vai separar esse conceito, porque até a ditadura, segurança pública e segurança nacional se misturavam, se confundiam. Os inimigos da pátria são os comunistas, mas ao mesmo tempo que são inimigos da pátria, que ameaçam a soberania nacional, são inimigos que ameaçam a ordem interna, ou seja, são inimigos que devem ser combatidos na esfera da soberania nacional pelas Forças Armadas, mas também na esfera da segurança interna, da segurança pública. Faz sentido. Eu nem questiono. Tudo bem, essa narrativa e tal é autoritária, é uma narrativa violenta, legal. Mas aí, quando vem a Constituição de 88 e que tenta dar
ao conceito de segurança pública no sentido mais democrático, colocando sobre os ombros da polícia atribuições cidadãs, não faz sentido você manter uma polícia militar cujo treinamento é voltado para a guerra. Porque a função, o treinamento do Exército é um treinamento voltado para a guerra, para o extermínio do outro. E esse outro é o inimigo previamente definido. Parece que a polícia fica como se fosse uma barata tonta depois de 88. E agora o que a gente vai fazer? Não tem mais o inimigo interno, não tem mais o subversivo, o comunista, perverso, malvadão, o professor de história, o aluno de filosofia. As polícias vão se reinventar, sobretudo as militares, no sentido de buscar novos inimigos. E aí o inimigo agora é o traficante. Precisamos ter um inimigo e para combater esse inimigo precisamos inventar uma guerra. E daí vem a guerra às drogas. Para manter esse conceito de guerra sempre alimentado, precisamos manter uma força pública de segurança sempre treinada em moldes militarizados. O que não faz sentido. Particularmente, também analiso a coisa por uma outra perspectiva, até pela perspectiva dos direitos desses servidores públicos enquanto trabalhadores. Não sei se vocês acompanharam na mídia nacional, recentemente, no feriado do 7 de setembro, aqui, o feriado engloba o dia 7 e o dia 8, que é a data da fundação de São Luís. 8, a cidade pega fogo. E aí uma policial militar, que deveria trabalhar no evento até às 8 horas da noite, foi interpelada pelo comandante direto dela, um tenente, que disse assim, olha, tu vai ficar até meia-noite. Ela disse, não, já deu meu horário, eu vou para casa, meu filho tem 2 anos e ainda mama. Eu tenho que amamentá-lo. Vai, não vai, não vou ficar, tu vai, não vou, tu vai presa, pode me prender. E ela foi presa, porque se negou a ficar para além do seu horário. E pasmem vocês, os próprios praças, colegas dela, ficaram contra ela. E aí eu conversando com um policial, ele disse, não, ela tá errada, tá isso, tá aquilo. Eu digo, cara, isso aí não é machismo não de vocês, porque ela é uma policial. Se ela fosse um policial militar, vocês estariam contra ele? Porque tem esse ranço característico da sociedade brasileira, mas ainda mais característico de uma instituição conservadora como é a Polícia Militar. Então, no sentido dos direitos trabalhistas, no sentido da criação de uma legislação mais humanizada, de um treinamento mais voltado para a compreensão de qual o papel da polícia dentro de uma ordem democrática, dentro de um Estado de Direito, eu sou muito a favor da desmilitarização. E depois, se me permitirem, eu vou explicar por que desmilitarizar não significa acabar com a polícia. Mas é isso, não faz sentido, Fernando. Não faz sentido ter uma polícia militarizada dentro de um Estado. O Chile aprovou agora o início das reformas e do processo de desmilitarização dos famosos carabineiros. Só para encerrar minha fala, eu gosto muito de pensar essas 3 polícias de forma conectada. A Gendarmerie de Paris, os caras são ruins, ali tem expertise em matar. A polícia militar brasileira e os carabineiros que Pinochet adorava no Chile. Os carabineiros vão deixar os fãs das polícias militares órfãos, que eles vão ser extintos agora. Mas isso não significa que essa polícia vai acabar. Significa que haverá uma nova forma de treinamento, uma nova forma de visão de segurança pública, etc. E a própria sociedade brasileira, cara, ela é uma sociedade militarizada. Nós somos professores, nós damos aulas para alunos que se sentam em fila, que usam uniforme, que respondem uma presença na hora da chamada, e é um presente. As tais das corporações têm hierarquias, com chefe direto, para os quais a gente tem sempre nos reporta, e aquela coisa hierarquizada, não fira a hierarquia, você tem que ir para o seu chefe imediato, depois ele fala com o seu chefe superior. A sociedade brasileira é militarizada, o diabo é isso, não adianta desmilitarizar a polícia se a gente tem uma sociedade que pensa de maneira militarizada, mas é isso. Eu acho que, assim, parte dessa ideologia, a gente pode perceber, o ápice da militarização, ou quem reabre as portas para a militarização, não só na polícia, mas como política de Estado, policialesco, né, escrachado, é o Temer, e a gente pode citar aqui a intervenção militar do Rio de Janeiro, porque o começo da entrada na política ministerial e de cargos de primeira
de primeiro e segundo escalão na polícia não começam com o Bolsonaro, começam com o Temer. E por mais que a intervenção militar no Rio tenha sido feita com as Forças Armadas, com o Exército, também há a participação das polícias. E eu queria só dar alguns dados para a gente ver o que devolve para a sociedade. Então, o período é de fevereiro de 18 a janeiro de 19. O triunvirato que forma, né, esse desastre de política. Michel Temer como presidente golpista. Pezão, né? Enfim, sem comentários. E o grande general Braga Neto, chefe da Casa Civil do atual governo, um dos maiores carniceiros que o Exército Brasileiro já viu. E lá, sob o comando de Braga Neto, foram 8.237 tiroteios, 260 horas de tiroteio nesse período. 1.212 mortos, 1.096 feridos, 96 agentes de segurança mortos, 161 vítimas de bala perdida, contando aí nesse meio 40 crianças. Então, todas as estimativas de mortes, enfim, pioraram no Rio de Janeiro nesse período, menos morte de policiais. E aí a gente pode falar, poxa, então pelo menos a política funcionou porque preservou a vida do policial. Só que muitos desses tiroteios iniciados pela polícia e algum desses tiroteios sem bandido nenhum. Não era na época da intervenção militar, era logo depois, mas né, essa política parecia ainda continuar no Rio de Janeiro. Mas a gente não pode esquecer que um tiroteio com 80 tiros no carro de uma família que vitimou o músico Everaldo Rosa dos Santos, né? A família até com criança dentro do carro indo para um chá de bebê, tomou 80 tiros de fuzil do Exército e da polícia. Bom, mas Muniz, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente agora as questões que vão formar que vão colocar ou que vão construir essa concepção de Exército, de Forças Armadas, mas a ideia de que o Estado viria para limpar a política não é de hoje, não é mesmo, Muniz? É exatamente isso. É difícil fazer essa conexão direta de dizer que, né, o capital político, o status de mérito, de honra que os militares possuem hoje está diretamente conectado com as transformações, os processos históricos do século XIX, por exemplo. Né? Fazer essa conexão direta é meio complicado, mas a gente está para entender pelo menos uma espécie de genealogia, que não existe uma continuidade ininterrupta, mas existem descontinuidades também. Você tem processos que finalizam e são reconectados em outro momento do nosso tempo histórico. Enfim, dá para dizer que foi antes da Guerra do Paraguai. A historiografia mais tradicional teria a considerar que a Guerra do Paraguai ela seria essa primeira conexão onde os militares do Exército se colocam como incorruptíveis ou aqueles que conseguiriam interpretar os desejos ou as necessidades da sociedade brasileira, do povo brasileiro, da nação brasileira, né? Aqueles que realmente apresentariam um projeto de nação que seria eficiente, honesto, progressista, ordeiro e por aí vai. Antes mesmo da Guerra do Paraguai, nós temos já uma certa rivalidade surgindo entre militares e políticos civis. Desde aí meados do nosso século XIX, no início do Segundo Reinado, pelo menos já existe essa questão dessa rivalidade. Essa construção dessa imagem, dessa personalidade, dessa personagem que seria a classe militar, ela surge justamente em contraposição ou em sentido de manchar ou denegrir a imagem dos políticos civis. Então ela já aparece assim, né? A aristocracia, que a gente tem aqui na época do Segundo Reinado, ela vai ser vista então como corrupta, ineficiente. Em contrapartida, né, os militares começaram a se construir como classe militar participante da política, não indivíduos, porque indivíduos militares participando da política a gente já tinha desde pelo menos a independência do Brasil. Né? Então já tinha aqui. Agora, se construir como grupo, isso vai ser gestado a partir desse processo aqui. A gente tem uma reforma na carreira militar em 1850, conduzida pelo ministro da Guerra, seu Manuel Felizardo, na época, que vai remodelar, sobretudo, o plano de carreiras, tentando combater as influências ou os apatrinhamentos que eram utilizados nesse jogo político aqui para subir de patentes, né? Tentando colocar ali o tempo de serviço e os exames para
o cara, enfim, ascender na carreira militar. E aí, alguns desses militares oficiais vão estudar em cursos superiores. Essa noção, então, de que eles eram melhores do que os políticos civis vai ser maior ainda, porque, né, vão acusar os caras, esses caras só estudam direito, né, esses bacharéis aí, então não entendem realmente o que o povo precisa. E depois da Guerra do Paraguai, onde o Brasil vai precisar do seu exército, até pouco tempo atrás, que era bem, enfim, deixado de escanteio, né, de lado, a Guarda Nacional vai ser criada justamente para fazer o que o exército não faria, ou para, enfim, segurar esse possível ímpeto que poderia surgir das quarteladas, de uma república liderada por militares, como a gente tem nas repúblicas latino-americanas nessa época. Então, o resultado da Guerra do Paraguai, o fato do Brasil ter vencido essa guerra, mas a forma como venceu e os problemas que enfrentou durante a guerra, isso vai entrar muito na conta para esse grupo de militares forjar essa imagem de cada vez mais honestos, íntegros e capazes, então, de dizer o que seria realmente o futuro da nação. Esses caras vão se sentir desprestigiados, ser vistos como heróis, vencidos na guerra, e mesmo assim a sociedade brasileira, através dos seus representantes, né, a elite civil, não faria reformas, não atenderia às demandas do Exército, das Forças Armadas, o que vai desembocar na questão militar, uma série de acontecimentos militares se envolvendo na política e sendo reprimidos pelos políticos civis, porque existia uma lei realmente proibindo a participação de militares na cena política, e que vai levar até mesmo um cara que era monarquista a liderar um movimento que vai derrubar a monarquia no Brasil, né? Vai destituir Pedro II e vão inaugurar uma república, então, que seria agora liderada por militares. Então é a partir desse momento aqui, desse interstício, que a gente tem realmente essa primeira construção da tentativa de idealização da imagem, então, desses militares. E é interessante perceber que nesse começo eles estão rivalizando, estão se colocando como antagonistas da aristocracia. Mas depois, ao longo da nossa história, a gente vai ver, não vai ver mais esse antagonismo, mas as classes conservadoras, as elites conservadoras, retrógradas, buscando apoio nas Forças Armadas para destituir presidentes e para quebrar determinados regimes que consideravam um atentado contra os seus privilégios. Quando você acha que são esses primeiros movimentos, de quando a elite se dá conta de que o exército podia ser seu parceiro, e quando o exército fala, em vez da gente ficar tentando adivinhar o que o povo quer, ou em vez da gente ficar achando que é mesmo a gente que sabe o que o povo quer, vamos ficar quietinho aqui do lado da elite e apaziguar o povo, porque é essa elite que vai nos conduzir junto com o nosso ordenamento, eles que vão levar para o progresso. Quando que você acha que tem um momento específico que isso começa, ou você acha que isso vai acontecendo aos poucos e só vai se cristalizar lá para o golpe militar e tal? Eu vejo como fundamental para a construção, né, eu vou usar um termo aqui do processo civilizador, processo civilizatório, ele usa o termo ethos, que é a identidade. A construção desse ethos do Exército Brasileiro, assim, na minha perspectiva, ela passa necessariamente também, além de tudo que o Muniz falou, pela presença marcante do positivismo, né? O positivismo, ele já estava circulando de maneira natural ali pela Europa, né? E esse processo de conexão entre Brasil e Europa já se dava, porque muitos oficiais do Exército Brasileiro foram fazer cursos, foram fazer viagens, hoje a gente chama de viagens técnicas, mas foram fazer visitas a instalações militares francesas. Inclusive, a própria Força Pública de São Paulo, ela é produto de uma missão militar que veio da França para São Paulo. E essa conexão São Paulo-França produziu a Força Pública Paulista. No mesmo caso, da mesma maneira aconteceu com o Exército. O Exército Brasileiro vai aderir a esse conceito de militar cidadão, porque o regulamento do Exército sempre foi muito, muito claro no que diz respeito à participação dos militares na chamada vida pública. Por muito tempo, a carreira militar
militar foi uma exclusividade antes da existência das academias militares. A carreira militar foi uma exclusividade daquelas elites proprietárias e tal, de terra, aquela coisa toda. Mas aí houve a criação da Academia Militar da Praia Vermelha, que permitiu a pessoas oriundas das camadas médias de fazerem o curso de oficial do Exército. A Academia Militar da Praia Vermelha, que é hoje a AMAN. E a AMAN foi o grande foco disseminador do que eu considero o projeto político de poder dos militares. Porque o positivismo parte da ideia de que o militar é um cidadão, entretanto, um cidadão de primeira categoria, acima dos demais cidadãos, e que, em virtude da sua formação baseada no tripé, disciplina, hierarquia e obediência, ela é a única capaz, aí vem a ideia, única capaz de restaurar a ordem, impor, colocar o Brasil nos rumos do progresso para que ele alcance o seu destino manifesto civilizatório. Então, a formação desses militares da Academia da Praia Vermelha vai ser fundamental para que quando eles voltem da Guerra do Paraguai, e eu sempre digo isso, esse novo posicionamento político do Exército depois da Guerra do Paraguai não é produto de uma epifania, não é, nossa, de repente eles despertaram. Não. E não é algo homogêneo dentro do próprio Exército. Havia ali uma disputa muito grande entre os militares de caserna e os militares de academia. O Marechal Deodoro era um oficial de caserna. A carreira militar dele não foi construída sentado num banco de uma academia, estudando o Benjamin Constant. Aprendeu a ser militar foi na guerra, foi reprimindo revolta, foi matando o caboclo, foi matando o quilombola. Ele aprendeu a ser militar daquele jeito. E aí tinha o confronto lá, é muito evidente esse enfrentamento político interno dentro do próprio Exército. Os oficiais de academia, os jovens oficiais de academia, partindo dessa perspectiva positivista de que, apesar do imperador, nós vencemos a guerra. O que os oficiais formados na Academia Militar da Praia Vermelha diziam é que, apesar do imperador, nós vencemos a guerra, porque se dependesse dele, a gente pegava uma surra, porque o exército está sucateado, os salários estão defasados, a gente tem que seguir uma lei da mordaça que a gente não pode dar uma entrevista no jornal que vai preso, naquele sentido, né, de que desperta a atenção daquela oligarquia cafeeira do Oeste Paulista que diz assim, não é só a gente que não gosta do imperador, não. Tem uma juventude aí militar que também não gosta, vamos cooptar esse povo, vamos abraçar esse projeto positivista deles, de desenvolvimento tecnológico, industrial, progresso. Mas assim, é só para... Eu gosto muito dessa análise a partir também do positivismo. É a ideia de estabelecer um governo a partir dos militares, porque o povo não sabe cuidar de si mesmo, e para isso é necessário quem tem uma formação baseada na disciplina, no respeito, na hierarquia, para pôr a ordem no negócio. Diz que Vargas vai saber muito bem se apropriar, tá? Lógico, os militares são bobos úteis. Não, eles têm um projeto de poder, um projeto de poder positivista. Que Vargas diz, olha, eu adoto esse projeto de poder de vocês. Eu gostei muito dessa ideia de nacionalismo econômico, eu gostei muito dessa coisa aí de austeridade da coisa pública, a centralização do poder. Gostei. Quero vocês comigo. Só que em 45, aí é que tá. O Vargas vai ser vítima das cobras que ele criou. Ele vai ser engolido pelas cobras que ele criou. Por quê? Porque os caras vão pra guerra, pois vão ficar fascinados com a doutrina de segurança nacional norte-americana. E os caras vão sair daqui para fazer curso. Eu trabalho muito nessa ideia de uma história conectada. Os caras vão sair daqui para fazer curso. A doutrina de segurança nacional, ela é criada exatamente nesse contexto, pós-Segunda Guerra Mundial. E os caras vão fazer curso ali pelas bandas do Panamá, vão fazer curso nos Estados Unidos, vão aprender um monte de coisinha legal, de espionagem contra espionagem, informação contra informação. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui, Paulo. Eu gosto muito da tese da Ângela de Castro Gomes. Talvez seria uma hipótese aí para essa questão que o Fernando formulou da aproximação entre elites e militares. O Paulo já deixou claro que essa aproximação ela já existe antes da proclamação da República. Então o PRT, o Partido Republicano Paulista, é junto, é fechado com os militares ali para proclamar a República. A juventude. Eles não fazem sozinhos, né? Então, Mas a tese da Ângela de Castro Gomes do trabalhismo, ela dá uma resposta muito boa, né? Por que as cobras criadas pelo Vargas o comeram? Porque justamente ele estava
tentando não depender das Forças Armadas para se manter no poder, fazendo essa aproximação com os trabalhadores, né, através da ideologia do trabalhismo. Então ali você tem uma série de construção de discursos da Voz do Brasil, né, que ele tentava capturar esses trabalhadores, ou esse movimento trabalhista que tinha, para poder não precisar mais dessa instabilidade que os militares tinham e nem que as elites. Então vai ser justamente nesse momento que as elites conservadoras vão ficar preocupadas. O que esse cara está tentando fazer? Se perpetuar no poder, ficar por mais tempo? A gente achava que agora, depois da guerra, acabou tudo isso, né? Então é interessante também pensar aqui também no plano interno, né? O que estava rolando. A resposta que ela dá eu acho interessante. E aí o golpe de Estado, então, o alto golpe do Vargas, que vai participar lá, o Dutra e o Góes Monteiro. Essa base militar é fundamental, cara, pro golpe. Essa base militar que vai... Deixa eu só uma coisinha. O Muniz ficou me dizendo, porque a base de apoio do Vargas é através do trabalhismo. Claro, ele tenta, de alguma maneira, colocar as elites ali numa rédea onde ele pudesse controlar, e isso acaba saindo do controle. E talvez o elemento que ele achasse de fazer pressão, né, os trabalhadores, através dos sindicatos, que esse sim ele mantinha debaixo do braço, né, a grana só saía da mão dele, e assim, nada mais irônico do que a gente ver uma figura como o Lula, por exemplo, se colocar como herdeiro de Vargas, e quando as elites saíram mordendo e arrastando tudo que o petismo tinha construído, os próprios sindicatos, os trabalhadores e a pressão popular que eles achavam que tinha, já estava tão acostumado, né, com a figura do paizão. Também não estou dizendo aqui que o povo não sai para se manifestar, mas a verdade é que não quiseram sair para comprar a briga nem do Vargas, nem da Dilma, né? Do Lula não, mas nem da Dilma. Então, até que ponto, eu estou me perguntando aqui, vocês não precisam responder, mas até que ponto essa parceria com o trabalhismo, e no caso do Lula, com o trabalhismo com as comunidades mais pobres, né, através dos programas assim como Bolsa Família e tal, até que ponto essa escora não serviu de escora nenhuma para ele na hora que as elites decidiram soltar os cachorros de vez, tanto lá no Vargas, tanto aqui para o Lula, ou para o lulopetismo, podemos dizer assim, porque quem pagou o pato foi a Dilma, né? Então, por isso é que a minha análise nunca é de governos ou pessoas, é do Estado brasileiro, porque a esquerda teve uma oportunidade de ouro de fazer as reformas necessárias e implantar de vez essa tal justiça de transição, e perdeu essa oportunidade de ouro. Agora eu me empolguei e comecei a falar como militante. E aí vem essa discussão, como é que se constrói essa ação política dos policiais. 1997, a PM de Minas Gerais faz o primeiro grande movimento grevista de policiais militares do Brasil. Teve troca de tiro, teve confusão, policial preso, policial exonerado, comandante exonerado, aquela confusão toda. Primeira experiência grevista dos policiais militares. Isso gerou um ciclo de ação coletivas que repercutiu em vários estados do país. 97, 98, 99, 2000, 2001. Em 2011, a Polícia Militar do Maranhão fez a sua. Essa experiência que começou a ser adquirida, Fernando, lá em 98, essa experiência de greve, essa experiência de construir um repertório de ação coletiva, cara, se tu olha, é padronizado. Vamos criar uma associação? Vamos, porque pela lei, policial militar não pode criar sindicato. Não pode criar sindicato? Não, a gente cria uma associação que vai atuar como sindicato, mas que por lei não é sindicato, é uma associação. Uma associação que terá uma função recreativa e administrativa, mas que na verdade vai atuar como uma entidade de representação dos interesses dos policiais militares. Vai oferecer assistência jurídica, assistência médica, assistência psicológica para esses policiais. Primeiro passo. Segundo passo, vamos verificar aqui onde estão as brechas. Salário defasado, promoções atrasadas, não tem colete, não tem armamento, não tem isso, não tem aquilo, abuso de autoridade, de oficial. Beleza, vamos tentar aqui fazer, as associações vão intermediar as relações entre praças e comando, entre praças e governo. Vamos. Não dá, não querem? Vocês vão prender? Eu quero ver. Vamos fazer uma regra, cara, é padrão. Vamos fazer uma paralisação de advertência. Quem tiver de folga,
não vai... Quem tiver de folga, vai para a porta. Aqui em São Luís aconteceu assim. Foi 3 meses antes da greve. Foi todo mundo para a porta. Quem estava de folga foi paisana para a porta da Assembleia. Quem estava de serviço inventou uma nova rota da viatura e começou a passar devagarinho pela porta da Assembleia, ou então colocaram cones na rua simulando blitz. O que vocês estão fazendo aqui? Estão fazendo paralisação? Paralisação não, estão fazendo uma blitz. Não é paralisação. E vai se construindo um repertório de ação coletiva, as experiências, a possibilidade do surgimento de uma consciência de classe. Os primeiros movimentos, Fernando, as primeiras lideranças de movimentos grevistas são policiais militares que reivindicam melhores condições de trabalho, melhores salários, a partir desses movimentos grevistas. Então, as associações e a politização da polícia, ela se dá a partir dessas reivindicações trabalhistas. Cara, todos esses movimentos tiveram apoio de movimentos sociais e partidos de esquerda. Movimentos sociais, movimento quilombola, movimento negro, movimento estudantil, os movimentos sociais organizados foram lá da força. Uma instituição conservadora que recebeu apoio de partidos de esquerda e movimentos sociais. Foi quase um tapa de luva de pelica. Olha, vocês, quando tem greve de professor, vocês enchem de porrada na gente, mas nós estamos aqui com vocês nessa luta, porque vocês podem não entender a nossa luta, mas a gente entende a luta de vocês. Bom, pessoal, e para a gente ir finalizando, e não dá para a gente encerrar sem lembrar o desastre que foram os militares no Ministério da Saúde do governo Bolsonaro durante a pandemia, né? Totalmente aderidos ao negacionismo, totalmente aderido às maluquices do presidente, né, genocida, negacionista, e agora a gente está descobrindo cada vez mais escândalos com a CPI, né? Hospitais, planos de saúde com política mengeliana de fraudar dados, de esconder medicamento, de não avisar a família que as pessoas estavam passando pelo tal kit Covid, as pessoas morrerem, terem seus obituários fraudados, enfim, empresário brasileiro escondendo que a mãe tomou o kit e morreu do mesmo jeito. Essas coisas absurdas que, embora seja o Queiroga que esteja lá agora, mas todos esses acontecimentos ou se iniciam e se findam sob o Pazuello, né? E o gasto, por exemplo, com medicamento que não funciona, então, quer dizer, nada funcionou, nada dessa ideia de competência, de honestidade, de retidão, de ordem foi comprovado durante o seu ministro. E tem outra coisa também que não tem como a gente deixar de falar. São entre 6 mil e 7 mil militares das Forças Armadas compondo o governo Bolsonaro e outros tantos PMs. Aí eu pergunto, se a gente tirar 7 mil professores da rede estadual de qualquer estado do Brasil, ou se a gente tirar os 7 mil no Brasil todo, será que não vai fazer falta? Porque é o seguinte, o que esses 7 mil militares eles faziam no Exército? Eles não estão fazendo falta lá? O que esse bando fazia nas Forças Armadas que eles não estão fazendo falta? Eles estão compondo primeiro, segundo, terceiro escalão do governo federal. E quem é que supriu a vaga desses caras? Ou seja, ninguém, porque não precisa. Esses caras estão lá para fazer qualquer outra coisa e menos para, de fato, trabalhar. Assim, eu estou botando de uma maneira rasa, mas para mim é colocar dessa maneira. É uma vagabundagem que ganha muito bem e está duplicando o salário trabalhando no governo para tocar pautas negacionistas, genocidas, mengelianas. Para mim, é essa a experiência militarista no governo Bolsonaro e principalmente no Ministério da Saúde. Agora eu passo para vocês, então, para vocês, enfim, darem as suas últimas contribuições e se despedirem desse mais um papo bacana com um tema que eu acho que é extremamente plausível, de extrema importância para o nosso contexto, para o nosso presente. Realmente é um assunto muito instigante, tantas questões, tantas coisas para pensar, para refletir, mas acho que aqui a ideia não é muito bem dar respostas fechadas, mas dialogar, conversar sobre essas questões aí com os colegas historiadores, né? Agradeço bastante a presença aí do Paulo Henrique, ao Fernando, por estar tocando aí o papo diacrônico, e é tanta questão que a gente não chegou nem até a ditadura militar, a todos os problemas que aconteceram na ditadura, para além dos mais óbvios, também questões de corrupção, de ineficiência, de alta inflação, que eles vão deixar na mão dos civis, mas me parece que os militares ao longo da história do Brasil, por mais do fato de a gente ter só 3 militares que foram eleitos presidentes
pelo voto direto, o Hermes da Fonseca, o Dutra e agora o Biruliro, né? 3 só. Mas aí vocês podem pensar, nossa, 3 militares só foram eleitos, mas a gente faz um percurso pela história do Brasil e vê a presença deles decisiva em vários momentos. Como assim só 3 foram eleitos ao longo da história? E exatamente isso, acho que esse gostinho de estar no poder fez com que agentes das Forças Armadas aceitem participar de governos tenebrosos, né? Aceitem a fazer o trabalho sujo que às vezes a polícia é colocada para fazer o trabalho que o exército não faz, às vezes o exército é chamado para fazer o trabalho sujo que as próprias elites não conseguem fazer, então precisam dessa imagem da ordem aqui para tocar pautas extremamente antipopulares. E a gente acaba ficando refém do autoritarismo. Golpe, não golpe, vai ter eleição mesmo, vai ter uma notinha no Twitter do general dizendo que se soltar fulano de tal vai ter ameaça, vai ter golpe, e a gente fica nessa, né? Então é isso, meus caros. Obrigado. Então, como disse o Muniz, né, rapaz? Os caras que têm uma formação pautada na ciência, que o positivismo é uma perspectiva de mundo científica. E de repente os caras aderem a negar a ciência da importância das vacinas e tal. Mas eu queria, nesse último minuto, abordar exatamente algo que todo mundo sempre me pergunta. Existe a possibilidade de um golpe bolsonarista, golpe de Estado bolsonarista, tendo a PM como braço armado? Olha só, enquanto os governadores continuarem querendo partir para o enfrentamento direto, e o que eu chamo de enfrentamento direto é não atender às demandas minimamente trabalhistas dos policiais, eu vejo isso como uma realidade, como uma possibilidade muito grande. Até porque o bolsonarismo nas PMs não é só um movimento de praças, é sobretudo um movimento de oficiais. Na história do militarismo no mundo, as praças sempre foram utilizadas como massa de manobra das aventuras políticas dos militares, dos oficiais, quer dizer. As praças sempre foram utilizadas como massa de manobra das aventuras políticas dos oficiais. Então, o meu medo não é quando uma praça faz um Twitter ou um vídeo no YouTube. O meu medo é quando um coronel, comandante de batalhão, faz um vídeo aderindo às ideias bolsonaristas, porque aí ele mobiliza. Uma praça talvez mobilize a família dele. Um coronel movimenta batalhões com, dependendo da estrutura da polícia, com 100 homens, com 200 homens, com 600 homens armados. E então, enquanto tiver nessa política de se vocês fizerem greve eu vou mandar prender, eu vou exonerar, não, Paulo, mas tem que agir duramente contra esse pessoal. Gente, não se faz política só a ferro e fogo. A relação com a PM é também uma relação política. Os governadores têm que aprender isso. Tem que saber cooptar, tem que saber... mas vai criar uma casta de trabalhadores privilegiados. E os caras controlam as armas. São eles que é o braço armado do Estado. É eles que colocam em prática aquela narrativa weberiana do monopólio da força. Tem que, infelizmente, mas eu vejo com medo, com muito medo. A PM é sim. E ainda mais que ela está num processo cada vez mais acelerado de milicianização. É isso, gente. Mas de qualquer maneira, valeu então a todos e todas. Tenham uma boa noite. Você disse aí que eles não estão fazendo falta, mas eu discordo, porque os meio-fios aqui da rua estão tudo sem pintar. Então, acho que essa função aí que eles cumpriam tão bem tá deixando a desejar. Então, fica aí a reclamação já para as autoridades competentes para ver esse negócio.